Olá, boa noite. Cá estamos novamente no Nerd Direitos. Eu conto com a colaboração aqui sempre do nosso amigo Daniel. Boa noite, Daniel. O Joaquim aqui, o nosso combativo analista cultural e político. E o Doc War, que nos apimenta aí a discussão com um olhar um pouco mais ácido, né? Essa semana aqui, no dia 4 de maio, foi publicado no UOL, UOL Notícias, na seção internacional, uma opinião da jornalista Vanessa Bárbara, onde ela discute que um texto que saiu no New York Times, né, do New York Times, em que essa ascensão dessa direita mais conservadora ligada à figura do Bolsonaro e por conta das suas ideias, tanto quanto radicais, em que ela, isso está no que diz, né, a matéria do New York Times, sobre uma espécie de nostalgia de um momento da história do Brasil em que o autoritarismo ele era o lugar comum, no cenário político nacional. E a gente vai tentar, de alguma forma aqui, aproveitar o conhecimento e a bagagem de cada um dos participantes, discutir aqui os pontos mais interessantes, né, do texto dela. Antes de mais nada, o nosso amigo, né, o homem do direito, Opa. ela fala sobre nostalgia do autoritarismo. Vamos pegar um conceito, o autoritarismo. Que autoritarismo é esse? Se é que você enxerga esse tipo de autoritarismo que ela apontou na matéria, em que essa direita está querendo realmente a falta de um sistema meio que repressor das liberdades. O que você acha disso, Daniel? O problema é a forma rasa como ela trata o tema. Ela tenta jogar no mesmo cadinho, aí, no mesmo saco de batata, toda a direita. Né? Ela tenta reduzir a direita ao Bolsonaro. Foda-se o Bolsonaro. Ele fala um monte de besteira mesmo. Ele é de uma direita da extrema conservadora, mas ela ignora a existência da direita liberal. Né? Sim. Aliás, o texto é super tendencioso. Você vê no finalzinho dele aqui. Mas talvez quando Bolsonaro e seus simpatizantes enaltecem os tempos de valores familiares, direitos de porte de armas, respeito aos professores, eles realmente sentem falta de outra coisa. O tempo em que as elites conservadoras eram pouco contestadas, quando os menos privilegiados não podiam fazer nada além de seguir ordens. Nas últimas décadas, especialmente desde o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder há 13 anos, essa realidade mudou. Quer dizer, é aquele discurso do PT. Quer dizer, Assim, parece que ela tirou de uma piada isso, cara. sabe? O negócio não tem nada a ver com a realidade. Justamente, o que ela faz é um discurso político, político partidário. Sim. Assim, ela discute um super curto um assunto mais sério. Sim. É claro que existe essa direita radical que quer, sim, volta à ditadura e tudo mais. Tem uma ou outra pessoa com cartaz enaltecendo o regime militar. Mas são poucas pessoas, é a minoria, não dá para Mas, reduzir. Daniel, aproveitar que você colocou esse ponto e já mandando para o Joaquim também, será que é autoritarismo ou é esse governo fraco que o PT é na figura da Dilma, ou seja, ela é a síntese da fraqueza dentro de uma liderança Oi, eu perdi seu som aqui, eu não ouvi. latina, ela tem toda essa sobre ela essa projeção de uma esquerda latino-americana no Brasil, então, e ela de repente se torna uma figura tão frágil que não encontra, né, nos seus pares aí qualquer tipo de apoio. Ela perdeu poder político durante esse processo e, de repente, a figura do Bolsonaro, que também não faço defesa nenhuma da figura dele, é uma figura realmente execrável em vários aspectos, mas será que o brasileiro não sente a falta dessa autoridade? Autoridade, você tocou num assunto interessante, porque eu não estou te ouvindo aí. Então, mas não é uma falta de repente ter uma figura forte, não? É uma autoridade, não do autoritarismo, mas dessa autoridade política. Justamente, como você disse, como se fosse uma desobediência civil, né? Você percebe que nós estamos sem governo, acéfalos, Isso. e a sociedade está realmente... Porque toda sociedade, toda existência humana é pautada em hierarquia. Uhum. É aquela história do contrato social. Nós escolhemos um indivíduo lá em cima, não para cuidar das nossas vidas, mas para organizar minimamente a sociedade. E isso não acontece.
Nos últimos anos, o que se agravou é uma coisa que foi sendo deteriorada. A gente às vezes coloca a culpa só nela, mas é do Lula também. Sim. Foi todo um processo que durou 13 anos, né? É um dominó que a gente só vê, caiu o último, a gente não pensa quem foi que empurrou o primeiro dominó. Mas e que isso realmente é aquele processo que a gente falou no último vídeo, inclusive do Bezmenov, que vai desestruturando a sociedade. Chega um momento que a sociedade está caótica, você não acredita mais nas instituições, e que é um processo proposital, né? Sim. Joaquim, tem algo de útil nesse texto? Assim, a esquerda está querendo cindir a direita? Essa direita que de repente está começando a ganhar as ruas aí? Eu acho que essa esquerda aí não entende o que é direita e nunca entendeu na sua vida inteira, né, na verdade. E acho que isso também é um sinal de como essas pessoas estão com a cabeça parada nos anos 80, assim, no máximo, entendeu? Na verdade, todas essas análises dessa galera que se diz liberal, liberal eu digo no sentido esquerdista, né, liberal, dos americanos, né, que se diz progressista, né, que se diz que se vê assim como humanista, etc. Eles têm uma visão de direita que é uma visão que introjectava na cabeça deles nos anos 80, lá, a galera que estava lendo no Brasil Nunca Mais, tal. Eu já falei isso também até no outro vídeo, né? Eles acham que direita é aquela coisa portuguesa colonialista, tal. Então eles nem sabem o que é direita, né? Esse pessoal nunca nem viu a capa de um livro do Russell Kirk ou do Thomas Sowell, entendeu? Ou do Roger Scruton. Pode parar, você nunca viu um livro. Nunca nem virar lombada de um livro desses caras. Então eles não têm a menor ideia do que é direita para começo de conversa, entendeu? Então eles estão discutindo isso aí tudo com ideias que eles estão tirando da bunda, basicamente, sobre o que eles acham que é o pensamento conservador. Entendeu? Eles não sabem nada sobre esse assunto. Por isso que essa conclusão dela é uma das coisas mais idiotas do mundo, assim, é uma coisa que você uma coisa que você vai falar, minha filha, você andou vendo uma novela ruim para chegar nessa conclusão? Oi? Canavial de Paixões, novelas do SBT, né? Um negócio desse nível, assim, tipo, claro que você vai encontrar numa amostragem de 200 milhões de pessoas todo tipo de gente, é óbvio que sim. Tem gente que tá lá e que odeia quem é diferente, sei lá mais o que, mas essa definitivamente não é a tônica do posicionamento contra o governo. Não é. A maior parte das pessoas, um pouco como o Daniel levantou, tá de saco cheio de uma falta de qualquer autoridade, qualquer liderança, nem autoridade, eu acho, qualquer visão, né, de uma construção nacional, em primeiro lugar. E essa ideia de que o pensamento conservador por si ressente as classes desfavorecidas, assim, sabe? É ridículo isso, meu. Quem é que gosta de morar num país pobre? Quem é que não quer morar num país onde todo mundo tem educação, acesso a emprego, serviços básicos, entendeu? Alguma qualidade de vida? Não existe, isso é uma lei, como eu falei, isso existe, assim, é uma minoria de pessoas que você... E até aí na esquerda você tem muito mais ódio do que na direita, entendeu? Você vai encontrar na esquerda muito mais gente que quer fazer revolução matando os outros do que você vai encontrar na direita gente que quer simplesmente ficar em paz e gostaria de morar num país civilizado, entendeu? Então ela está discutindo essas coisas a partir de uma ficção científica, entendeu? Que ela criou na cabeça dela, que tinha alguma ressonância realmente na ditadura militar, né, onde realmente a autoridade era utilizada para manter um status quo assim, social, mas isso quase não existe mais, entendeu? Na minha opinião. Essa visão dessa maneira que ela está colocando, isso não é parte mais das opções que estão no tabuleiro político, né? Eu vou só comentar uma coisa, porque esse texto tem tanta coisa errada, que é tudo errado, a ideia de nostalgia é errado, tá tudo errado. Primeiro que sim, até poderia falar de umas pessoas mais velhas, ou do sentimento de nostalgia contemporâneo, que é meio padrão do mundo, assim, da nostalgia, né? E aí o pessoal normalmente procura quando eles eram jovens, quando não tinham problemas, ou crianças, etc. Até poderia, se ela fosse nessa linha, até dava para sair alguma coisa do texto dela.
mas ela foi para a linha seguinte, que é para dar argumento para militante petista na mesa de jantar, sabe? Quando vai fazer a discussãozinha com a. Sabe aquela adolescente que chega em casa assim, veio da escola e vai brigar com a avó doente, sabe? É para dar argumento para ela. Pra chegar, avó, você é favorável ao impeachment porque você quer que o pobre não ande de avião, sabe? É uma burrice completa que não tem nem o que falar. E aí, mas essa merda tá sendo publicada no coisa da UOL, né? Na verdade, é que eu concordo com o Joaquim e com o Daniel, isso aí o ideal seria, que infelizmente não dá pra gente fazer isso, colocar isso na lata de lixo, né? Amassar. A pessoa perdeu tempo da vida dela escrevendo isso. Ainda bem que a gente perde menos tempo comentando do que ela perdeu escrevendo, né? Então, sei lá, ela podia ter entrado no Pornhub aí, podia ter entrado... Não, mas ela foi escrever um texto para dar munição para as discussõezinhas que eles vão ficar fazendo agora. Eles vão ficar querendo associar que quem é contra eles já estavam fazendo isso, né? Que era nazista, que é porque não gostava de pobre. Esse é só um texto que vai nessa linha, né? Só que claro que não tem nada a ver com a realidade. Tipo, eu não gosto da Dilma porque, sei lá, eu não sei nem quem é a Dilma. Quem que é a Dilma? Eu tenho um boneco lá que não fala direito, não dá nem pra entender o que ela fala. Quando ela, agora que ela tá falando umas frases mais com começo, meio e fim, ela não falava, nem no debate eleitoral ela falava. Então eu não sei quem é, então eu desconheço a presidente da República, não tem. E aí a mulher que vê, a autora do texto, aí, a moça aí que escreveu o texto aí, vai nessa linha e eu acho que é um bom exemplo, agora falando como a parte como se fosse um documento do momento, da luta política de hoje, que é isso que eles escrevem para a militância deles. Isso aí não é para a gente ler, é para a militância deles se acalmar, porque se a militância deles souberem a merda que é, eles sabem, a parte deles sabe, né? É igual aquele louco que sabe que tá louco, sabe? Tem uma parte dele que sabe que ele não é a Nossa Senhora, que ele não é Jesus, que ele não é o Napoleão. Ele tem talvez tenha alguma coisa de dúvida, só que você não pode alimentar isso. É igual o pastor lá da igreja, né? Que não vai querer que o cara saia da igreja dele para ir na outra, que vai ver outro cara fazendo mágica também. Então é para eles esse texto, porque se eles perderem a militância, eles não vão ter ninguém. Eles sabem muito bem disso, né? Eles sabem que se eles não ficarem alimentando a militância, isso é alimento para militante. Agora, se essa se essa autora escreveu pro New York Times, aí ela tá de brincadeira. Ainda bem que ninguém no primeiro mundo se importa com o Brasil. Então tanto faz a opinião de quem for ler o New York Times sobre o Brasil. A gente vai continuar fudido aqui, a gente vai continuar com medo de sair na rua, os pobres vão continuar com medo de sair na rua à noite também, medo de motoqueiro nas grandes cidades e por aí vai. Doc War, só aproveitar aí que você tomou a palavra, eu posso fazer uma... Eu queria inventar uma coisa que ele falou, sim. Pode... porque, não, por favor, Daniel, daí eu já... Só pra gente encerrar esse capítulo aí. O Dr. Gato Gordo, o Dr. War, esse é um texto para militância, mas não é só para militância, você acha que isso também não cola daquele pessoal que não é exatamente de direita, mas que fica meio em cima do muro e que... O isentão? O isentão, mais ou menos. É que o isentão é quase de esquerda, praticamente, né? Não, o isentão é de esquerda. Né? É um cara de esquerda que não quer fingir que ele não... Que ele é um democrata. Ele é um democrata. Ele não tem mais argumentos para defender o PT, é isso. Daí tomou o isentão, não tem mais o que defender. Então... Eu também acho, Daniel, faz sentido o que você disse, eu acho que faz sentido. É para aquele cara que não acompanha nada de política, que agora está começando a se interessar, é para tentar jogar uma nuvem, aquele ninja, né? Sabe a bolinha de fumaça dos ninjas, né? Sim, boa. Mais ou menos isso, que aí você encobre, aí a pessoa aí agora eu não sei se o impeachment é bom, porque vão me associar com... o cara que quer que o pobre não ande de avião, quer que o pobre fique no lugar do pobre. Puta que pariu! O pobre tá no lugar do pobre sempre nessa bosta.
vai tomar no cu. É isso que tem que falar pra essa mulher. Aonde? Porque ela vai na Vila Madalena lá comer um macarrão de R$ 250 feitos por crianças carentes que construíram a mesa onde ela vai comer, que o pobre tá tendo acesso, o pobre continua na periferia ferrado, com curso de capoeira e um monte de ONG parasitando eles. Continua a mesma porcaria. Talk War. Posso agora entrar e aí a gente já encerra, só para finalizar. Quando se fala em nostalgia, porque no voto do Bolsonaro, ele remeteu a uma figura polêmica aí de um passado aí que muito questionado. E ele levantou a lebre, você que acompanha muito o mercado editorial, deve ter o fato do livro do Carlos Alberto Brilhante Usta, na verdade sufocada, né, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, ter aí sido alavancado na lista de livros vendidos, assim, hoje, né? Ele trouxe uma discussão polêmica, e essa polêmica, de repente, meio que esquentou, né, e alavancou aí a busca por esse tipo de... o que esse cara falou, o que está sendo... né, diz que esse é o embate que está acontecendo aí entre essa literatura conservadora com a literatura de esquerda, né? E aproveitando aí, que nostalgia é essa? A gente não tem que olhar para frente? Porque estão associando a direita a essa coisa do atrasado, né, do retrógrado. Quando justamente a direita é progressista. Você ser liberal é você ser a favor da liberdade. Contra a opressão, na verdade, contra a opressão do Estado, inclusive, sobre as pessoas. É o que eles têm feito sistematicamente. Então, Daniel, porque imagina, quando eles falam em... isso que é louco. Eu estava vendo assim, que eu acho que é o lado mais negativo desse texto. Quando associa essa ideia de volta a um período que muito dos avanços, das conquistas aí que boa parcela da população gozou nesses últimos 20 anos, meio que colocando como isso está sendo ameaçado, né? Assim, essa direita vai, né, porque voltar a um estado em que isso não tinha. Acho que esse tipo de terror que eles estão querendo colocar, né, levantar e propagar junto à população, né, que desconhece completo os reais interesses, aí o jogo, né, como é que ele acontece. E Joaquim, o que você acha disso? Que nostalgia é essa? Cara, eu acho que não tem muita nostalgia. Se há alguma nostalgia, é uma nostalgia por um país menos violento e com algum tipo de liderança, como o Daniel citou no começo. Ninguém tem nostalgia da censura, entendeu? Ninguém moleque que tá jogando GTA quer que o GTA seja censurado, que nem Laranja Mecânica era censurado, que nem o Último Tango em Paris foi censurado, entendeu? Que nem o Império dos Sentidos foi censurado. Ninguém quer isso. Não tem nostalgia por isso. Se tem nostalgia, é uma nostalgia por algum tipo de coesão social. Sim. Né? E a maior parte das pessoas não tem essa ideia romântica da ditadura. Pelo menos as pessoas que querem o impeachment da Dilma, né? As pessoas não têm... Tudo isso é um mito, assim, esse mito de que as pessoas odeiam os pobres, isso é uma conversa de idiota, como eu já falei no começo, assim, sabe? Isso não tem isso. Isso é um discurso, como o Doc War estava falando, é um discurso para a militância, para tentar criar uma simplificação dos conflitos que estão ocorrendo, entendeu? E querer colocar as coisas em termos de pessoas do bem contra pessoas do mal, entendeu? Assim, essa última cartada de querer falar que quem é pró-governo tem preocupações sociais e quem é contra esse governo, na verdade, é egoísta e inerentemente mal, é ridículo. É interessante. Doc War, e o uso da mídia, Doc War, porque isso aí tá tomando, de repente a mídia tá sendo... Né, que deveria botar assim, uma discussão que a gente está buscando de maneira franca, né, e aí de repente parte para esse expediente. O que você acha disso? Não, então, a mídia é deles, né? A mídia é palco deles e eles vão ficar jogando, é parte do jogo político. É que é bom a gente deixar claro, se o pessoal que está vendo, para ficar um pouco mais esperto para não cair nisso, porque esse é o maior cuidado que a gente tem que tomar.
esse tipo de linha que essa moça apresentou aí vai ser o padrão agora por um bom tempo enquanto o PT estiver na oposição, entendeu? Enquanto eles não se reestruturarem e tal, a gente se prepara para esse tipo de argumento que aí vai ter bastante coisa ainda, vai ter bastante surpresas sobre isso. Tá? Então seria basicamente isso, eu acho que a gente conseguiu apresentar bem o contexto desse, como aparece um artigo desse, né? Sim. E seria isso. Obrigado, Leandro, Daniel, Joaquim. Valeu, a gente agradece aí a colaboração de todos. Nos vemos aqui em breve, num próximo vídeo, um outro tema aí de tamanha relevância quanto esse, né? Até a próxima, pessoal. E abraço. Divulguem. Falou. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.